Bom, agora os efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica, quando ela chega às residências, né, ela é gerada lá nas usinas, quando ela chega nas residências, ela pode causar alguns efeitos, né, que são chamados os efeitos da corrente elétrica. Tem o efeito sonoro, tá, que não está aqui. Tem o efeito luminoso. Sonoro é para ouvir música, né? O som que a corrente elétrica produz. O efeito luminoso, o efeito mecânico, né? Que é para girar as hélices de um ventilador, tá? Os principais são o efeito fisiológico, o efeito magnético e o efeito Joule, que é isso aqui é o próximo tópico da gente, né? Efeito Joule, tá? O efeito fisiológico é o choque elétrico, ó. Choque elétrico, que acredito que todo mundo já pegou, né? Algum já sofreu algum choque elétrico, porque o rapaz, ó, aqui, ó, e ele sofreu uma descarga elétrica. Como é o nome disso? O choque elétrico, efeito fisiológico. Alguns pode levar até a morte, o efeito fisiológico, depende da corrente que atravessa no corpo. Às vezes é só uma coceirinha na mão, né? Às vezes causa uma fibrilação cardíaca, causa parada cardíaca também. Vai depender da corrente elétrica que atravessa o corpo, tá? Efeito fisiológico. O efeito magnético a gente vai estudar em magnetismo, tá? Magnetismo é do jeito que é formado, que é gerado a corrente elétrica que a gente usa aqui nas residências, que é a corrente alternada. O magnetismo, ele gera corrente alternada, que foi o vídeo passado, corrente alternada, tá? Efeito magnético. Então, toda corrente elétrica gera magnetismo. Olha para cá, ó, se concentra aqui, ó, nessa imagem. Você tem aqui uma bateria. A bateria, ela fornece corrente contínua. Não é corrente alternada, é corrente contínua. Sentido de movimento de elétrons em um só, né? Em um só sentido, né? Aqui é nesse sentido aqui. Só de um polo para o outro. Corrente contínua aqui na bateria. Então, ao redor desse fio, você tem o que a gente chama de ímã, né? Então, essa corrente aqui, ela gera um ímã. Um eletroímã, tá? Isso aqui é conteúdo de magnetismo, não é muito interessante a gente falar disso agora, mas toda corrente elétrica causa magnetismo, tá? Ao redor dele aqui, se você colocar uma agulha de uma bússola, essa agulha da bússola vai ficar desorientada, não vai apontar para o norte e para o sul, vai mexer na agulha da bússola. Então, o efeito magnético é isso, tá? Muito interessante isso lá em magnetismo. Coloquei aqui que é para saber que é o modelo de corrente que a gente usa, corrente alternada, é causada pelo efeito magnético, tá? E o efeito Joule. O efeito Joule é a corrente elétrica causando aquecimento, tá? Então, aquecimento chama-se efeito Joule ou efeito térmico. Corrente elétrica, ó, tentando passar aqui pelos átomos desse fio. Como é muito difícil passar, né, porque tem vários átomos a corrente, ó, é difícil passar. Então, com a dificuldade vai causar um atrito, e o atrito gera aquecimento, ó, efeito Joule, também chamado efeito térmico. Então, a dificuldade aqui, ó, é imprensar o caminho para esses elétrons passar pelos átomos do fio, tá? Porque o fio tem uma resistência elétrica, é o nosso próximo assunto, tá? Então, toda vez que a corrente elétrica causar aquecimento, é o efeito Joule, efeito térmico. Na casa da gente tem vários equipamentos que causam aquecimento, que usam esse efeito. Torradeira, ferro elétrico, tá? Chapinha, ó, de pranchar cabelo, secador de cabelo, chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico no Nordeste é um pouco difícil, né, o chuveiro elétrico. Mas o chuveiro elétrico ele aquece a água. Secador de cabelo, aquecimento, ferro de passar também, chapinha também, a sanduicheira, torradeira, tá? Todos eles
tem efeito Joule, efeito térmico, porque a corrente elétrica aquece, tá? Toda vez que a corrente elétrica aquece é porque tem um dispositivo dentro dela, né, dentro do equipamento chamado de resistor, que é o nosso próximo tópico, que é o resistor elétrico. Corrente elétrica gerando aquecimento, efeito Joule.